Ciência dos materiais, capítulo 6, propriedades mecânicas dos sólidos. Bom, nesse capítulo a gente vai nos atentar bastante a essa máquina aqui que é ensaio de tração, que nós temos no laboratório também, que vai identificar as propriedades principalmente do aço, né? Como é que vai ser a curva de comportamento, que é um pouquinho parecido com essa aqui. A gente tem um regime inicial elástico, né? Que a gente vai definir depois, que é linear. E depois começa a ter uma mudança, né, no comportamento metal. Nós vamos discutir um item muito importante que chama um E maiúsculo, que chama módulo de elasticidade ou módulo de Young, em que ele vai medir, na verdade, a capacidade de deformação da estrutura. Tá vendo essa ponte bem deformada? Então, se eu fizer ela de alumínio, ela vai ter uma deformação. Se eu fizer ela de aço, tem uma outra deformação. Se eu tiver fazer ela com aço com mais carbono, maior resistência estrutural, não vai mudar tanto, que a gente vai ver depois que o módulo de elasticidade ele muda pouco, tá? Com essa variação de composição do aço. Bom, aqui tem algumas referências que vão estar também, que é umas partes de ensaio de tração, em vídeos, em inglês, em português. E primeiro a gente vai pegar o do Efficient Engineering, que a gente vai discutir um pouquinho essas propriedades aqui. Entendendo o módulo de Young. Bom, aqui a gente vai fazer um questionamento sobre módulo de elasticidade e o ensaio em si, tá? Então, o ensaio de tração, você vai pegar o corpo de prova, né? Vai fixar ele nas garras que nós temos lá e vai fazer um esforço de tração. Você tem um fuso em que ele vai girando, né? E tem uma célula de carga aqui em cima, que ele vai computando o que está acontecendo com o material. Nós vamos ver depois mais com profundidade, no outro vídeo. Então, a gente vai fazer um gráfico aqui. O gráfico de tensão, stress, por deformação, strain. Lembre-se sempre que deformação é uma referência entre a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Então, a gente começa a carregar o sistema. Percebam aqui, ó, no videozinho, que quando ele passa do regime linear, ele vem aqui e começa a fazer o que a gente chama de pescoçamento. Ele começa a deformar plasticamente essa região, e aqui nessa região começa a diminuir a área da seção transversal, até no ponto de X, que é o rompimento, né, da nossa estrutura. Tá bem? Então, basicamente, a gente começa no regime linear, região elástica, e nós temos duas partes, uma região plástica. A gente faz o tratamento matemático para nós aqui da região elástica, tá bem? A região plástica, depois que qual que é a diferença das duas? Na região elástica, o que acontece? O material, se você tracionar ele, se você esticá-lo, ele volta que nem um elástico para a mesma posição. Se você passa esse ponto de relação aqui entre elástico e plástico, você começa a ter um negócio que a gente chama de deformação permanente na nossa estrutura. Tá bem? Olha lá a setinha vai e volta, não tem problema. Aí o que aconteceu? Como esse sistema é linear, ele vai apresentar uma característica, uma equação tipo y igual a x mais b, só que o b vai ser zero, porque quando eu não tiver nenhuma tração, a minha deformação vai ser zero, e é bem lógico isso, né? E a gente chama isso aqui de lei de Hooke, tá bom? Para quem está fazendo resistência de materiais, já deu uma olhada. O módulo de Young, o E maiúsculo, ele vai ser uma proporção entre a tensão e a deformação. Se a gente isolar o módulo de elasticidade aqui vai ser igual a tensão dividido por deformação. Esse módulo ele pode ser dado tanto em psi, que seria em inglês, ou em Pascal. Por que ele é em Pascal? Newton por metro quadrado. Porque olha que interessante, tensão é Newton por metro quadrado. Vai ser igual módulo de deformação, que é adimensional, então automaticamente o nosso módulo de elasticidade ou módulo de Young, ele tem que ser na mesma unidade que a tensão.
Esse número, gente, ele é muito grande, tá? Ele está na casa para o aço de 200 gigapascal. Então, o que significa isso? Você deformar o aço é muito difícil, tá? É isso que significa para a gente, tá? Esse nível tão alto. Então, passando adiante, o que nós vamos ter aqui? Todo material vai ter uma característica de modo de elasticidade, ou um comportamento de curva de tração, deformação, para cada um deles. Aí o que acontece? O carbeto de titânio, ele está aqui o mais alto, ele é muito utilizado, a gente vai ver em processos 2, aí, quem é da engenharia de produção, para pastilha de usinagem, aço carbono, alumínio, tá vendo que o alumínio vai diminuindo? O alumínio já é bem mais, entre aspas, ele deforma mais do que o aço, né? E nós temos aqui inferior aqui, a gente tem os polímeros, né? Que é o polipropileno. A gente vai ver por que também, estudar por que o polipropileno, os polímeros, ele tem uma taxa menor de modo de elasticidade. Aqui tem um exemplozinho interessante. Quando a gente não mexe com materiais isotrópicos, que nem a gente já estudou o que é iso, o que é ortotrópico, que nem a madeira, ele vai ter um valor para se você tracionar perpendicularmente ao grão, né, as linhas, ou paralelo. Então, o que acontece? A madeira, o aço, se você tracionar ele em qualquer posição, ele é isotrópico. Iso é igual. Ele vai ter a mesma característica. Nas madeiras, fibra de carbono não é assim, materiais compostos não é assim, porque ele tem umas linhas de direção principal, tá bom? Todo mundo que vê madeira, vocês podem ver que ele tem umas linhas principais, que é onde a gente coloca, né, a carga perpendicularmente. Vê aí na varanda de vocês, vocês vão perceber, quem tiver acesso. Lá no IF é assim também, lá na engenharia de produção. Bom, agora vamos ver um pouquinho de diferença entre os módulos, né? Então vamos lá, os polipropilenos, os polímeros, né, eles têm módulos menores, os cerâmicos têm os maiores, que é o carbeto de tungstênio que a gente viu lá, e os metais, que é muito grande também. Só os polímeros que são um pouco menores, que nós vamos discutir um pouquinho à frente. É uma relação intermolecular e entre moléculas. A diferença vai ser essa. Vai ter uma parte à frente aí. Agora lá, né? Por que tem essa variação, né? Por que a gente estuda e acontece essas variações aí, né? É lá dentro do material, tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer um modelinho aqui, ó, do átomo ligado por molas, tá bem? Lembra-se no capítulo anterior que o átomo ele tem umas relações de cristal. Lembra disso? E a gente simula essas interações como se fossem molas, tá? Esse cristal, gente, ele está intimamente ligado em um átomo no outro, que é diferente entre moléculas. Então, olha que interessante, quando a gente está na região elástica, é como se essas molas que está fazendo, está distanciando esses átomos, tá? Em regiões, nessas próprias ligações. Então, isso aí seria uma forma elástica, tá bem? Ela vai e volta. A deformação elástica ela é reversível, isso é a principal coisa, quando o carregamento ele é retirado, e é como se fosse o esticamento, né, dessas ligações entre os átomos. Nas regiões plásticas, nós vamos ver no capítulo 7, já não é bem assim, a gente vai ter um deslocamento, né, de discordância, já não é, e a deformação ela é permanente. Aqui, nós vamos... Agora a gente já tem a nossa hipótese, né, que a modularidade do cerâmico é maior do que a do metal, que é maior do que o polímero. Ok? E vamos ver uma diferenciazinha aqui, né? Ó. Então, as interações atômicas são fortes em cerâmicos e metais, e entre moléculas são mais fracas. Tá bom? É que nem naquelas ligações. Aqui, gente, nessa parte de polímero, você pode ter Van der Waals de polo induzido, depende da composição do polímero, né? É bem mais complexo, porque pode ter cloro, pode não ter cloro. Então, tem, sei lá, um monte de elemento que você pode criar um polímero, né, nas cadeias. Aqui é interessante, que nem eu comentei um pouco para frente, ó, aqui eu tenho um aço, né, que eu tenho um módulo de elasticidade de 205 GPa, e um módulo de escoamento de 370.
Olha que interessante, esse outro aço aqui com alta porcentagem de carbono, ele tem um modo de elasticidade bem maior, 490. Ó, desculpa, limite de escoamento de 490, limite de resistência de 635, o outro é 440, mas o módulo de elasticidade não muda muito, 205 GPa, 200 GPa. Quando eu trabalhava na consultoria lá e com simulação, a gente sempre falava isso, não muda o modo de elasticidade de ligações, que é um pouco mais complexo, né? Mas esse aqui é um negócio que é imutável, tem ligações, não é bom você ficar mexendo nisso. E aqui nós vamos estudar um pouquinho o que acontece nessas relações, tá bem? Bom, o que acontece quando eu coloco um carbono lá dentro? O que vai acontecer? A parte entre moléculas, entre átomos, eu tenho as ligações. Quando eu coloco o carbono ele vai entrar aqui, ó, mais ou menos intersticial, tá vendo aqui o carbono? Olha aqui, essa aqui é uma figura que a gente já discutiu em outras aulas. Então ele não entra, ele entra deformando um pouco a matriz, isso aí aumenta as tensões internas e automaticamente aumenta a resistência naqueles pontos. E vamos